Ministério da Educação, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Pró-Reitoria de Graduação. Edital número 1/2025, PROGRADE. Torna pública a abertura do processo seletivo de ingresso por meio do Sistema de Seleção Unificado SISU 2025, chamada regular da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. O pró-reitor de graduação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, designado pela Portaria UNILA número 234/2023-GR, de 16 de junho de 2023, com base nas atribuições delegadas pela Portaria UNILA número 280/2020-GR, de 21 de agosto de 2020, nos termos da legislação vigente e considerando a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, e suas alterações, a Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, e suas alterações, o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, e suas alterações, o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, a Portaria Normativa MEC número 18, de 11 de outubro de 2012 e suas alterações, a Portaria Normativa MEC número 21, de 11 de outubro de 2012 e suas alterações, a Portaria Normativa MEC número 9, de 5 de maio de 2017 e suas alterações, Portaria Normativa número 4, de 6 de abril de 2018, o edital MEC número 35, de 23 de dezembro de 2024, Resolução Consuem número 07/2018 e suas alterações, a Resolução Consuem número 13/2018, termo de adesão da UNILA ao SISU 2025.1. Os candidatos que serão classificados para a matrícula na chamada regular pelo Sistema de Seleção Unificada SISU, Seleção 2025.1. Os candidatos classificados em lista de espera a ser disponibilizada pelo SISU-MEC para a seleção de 2025 e demais normas e ou legislações complementares. Resolve tornar pública a abertura do processo seletivo UNILA SISU 2025, chamada regular, nível graduação, para ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2025 da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Item 1. Das disposições preliminares. 1.1. Todos os editais e documentos referentes ao processo seletivo serão publicados no portal de editais da UNILA, bem como na página do SISU 2025 UNILA. 1.2. O cronograma, contendo datas das publicações de editais, pré-cadastro online no sistema, datas de divulgação de alunos matriculados e outros procedimentos do processo seletivo, consta no anexo 1 do presente edital. Item 2. Da validade. 2.1. Os resultados do processo seletivo UNILA SISU 2025, para o qual se abrem inscrições neste edital, são válidos para o ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2025. 2.2. O primeiro semestre do ano letivo de 2025.1 tem início previsto para março de 2025. Item 3. Do processo de inscrição. 3.1. Estão aptos para a participação no processo seletivo UNILA SISU 2025 todos aqueles que concluíram ou estão em vias de concluir o ensino médio ou equivalente, participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, edição 2024, e que tenha obtido nota acima de 0 na prova de redação. 3.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato
Verificar as informações constantes no termos de adesão da UNILA ao SISU 2025, divulgado no sítio eletrônico da UNILA. Observar os procedimentos e prazos estabelecidos nos editais e nas normas que regulamentam o SISU, bem como observar os horários de atendimento na UNILA e apresentar, enviar corretamente todos os documentos exigidos para a matrícula. 3.3. A inscrição para o processo seletivo UNILA SISU 2025 para os cursos previstos no presente edital será realizada exclusivamente via Sistema Integrado de Seleção Unificada, SISU, de 17 a 21 de janeiro de 2025. 3.4. Para a inscrição, o candidato deve acessar o endereço eletrônico https://acessounico.mec.gov.br/SISU. 3.5. Ao se inscrever no presente processo seletivo, o candidato autoriza a UNILA, desde já, a divulgar as suas médias obtidas na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. 3.6. A divulgação citada no item anterior tem o objetivo de classificar os candidatos para concorrência no processo seletivo redigido pelo presente edital. Item 4. Dos cursos e vagas. 4.1. No processo seletivo UNILA SISU 2025, são ofertadas 695 vagas distribuídas entre 28 cursos de graduação, com disponibilidade de vagas por curso estabelecida no anexo 2 do presente edital. 4.2. Todos os cursos elencados neste edital serão ofertados na modalidade presencial, na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. 4.3. Ofertam vagas para a seleção de alunos regida pelo presente edital os seguintes cursos. Curso: Administração Pública e Políticas Públicas. Modalidade: bacharelado. Turno de funcionamento prioritário, noturno. Duração do curso: 10 semestres. Antropologia e Diversidade Cultural Latino-Americana. Bacharelado, vespertino, 8 semestres. Arquitetura e Urbanismo. Bacharelado, integral, 10 semestres. Biotecnologia. Bacharelado, integral, 10 semestres. Ciência Política e Sociologia, Sociedade, Estado e Política na América Latina. Bacharelado, vespertino, 8 semestres. Ciências Biológicas, Ecologia e Biodiversidade. Bacharelado, integral, 10 semestres. Ciências da Natureza, Biologia, Física e Química. Licenciatura, noturno, 8 semestres. Ciências Econômicas, Economia, Integração e Desenvolvimento. Bacharelado, integral, 8 semestres. Cinema e Audiovisual. Bacharelado, integral, 8 semestres. Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar. Bacharelado, vespertino, 8 semestres. Engenharia Civil de Infraestrutura. Bacharelado, integral, 10 semestres. Engenharia de Energia. Bacharelado, integral, 10 semestres. Engenharia de Materiais. Bacharelado, integral, 10 semestres. Engenharia Física. Bacharelado, integral, 10 semestres. Engenharia Química. Bacharelado, integral, 10 semestres. Filosofia. Licenciatura, noturno, 9 semestres. Geografia. Bacharelado, vespertino, 8 semestres. Geografia. Licenciatura, noturno, 8 semestres. História, América Latina. Bacharelado, noturno, 8 semestres. História, licenciatura, noturno, 8 semestres. Letras, Espanhol e Português como línguas estrangeiras.
licenciatura, noturno, 9 semestres. Matemática, licenciatura, noturno, 10 semestres. Mediação cultural, artes e letras, bacharelado, matutino, 8 semestres. Medicina, bacharelado, integral, 12 semestres. Química, licenciatura, noturno, 10 semestres. Relações internacionais e integração, bacharelado, matutino, 8 semestres. Saúde coletiva, bacharelado, matutino, 10 semestres. Serviço social, bacharelado, noturno, 10 semestres. 4.4. Para todos os cursos da UNILA, o sábado, em horário diurno, é considerado dia letivo. 4.5. O prazo máximo para integralização dos cursos é regulamentado em legislação própria. Item 5. Das vagas para cotistas. 5.1. A UNILA reserva, conforme previsto pela Lei nº 12.711/2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.824/2012 e pela Portaria nº 18/2012/MEC, para o referido processo seletivo de cursos de graduação, por curso e turno, 50% das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e gratuitas, inclusive em cursos de educação profissional técnica ou em escolas comunitárias, que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público, observadas as seguintes condições. 5.1.1. 50% das vagas que trata o CAPUD são reservadas a estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita. 5.1.2. 34,57% das vagas para cotistas serão destinadas a pretos, pardos e indígenas, que será reservada, por curso e turno, aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 5.3.1. 7,92% das vagas para cotistas serão destinadas a pessoas com deficiências, que será reservada, por curso e turno, aos candidatos, às candidatas inscritos nesta modalidade. 5.1.4. 0,06% das vagas serão destinadas a autodeclarados quilombolas. 5.2. Serão ofertadas as seguintes modalidades de ações afirmativas no presente processo seletivo. 5.2.1. Candidatos/candidatas que estudarem integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público, independente da renda. Parênteses LI. 5.2.2. Candidatos/candidatas que estudarem integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público, independente de renda, que sejam pessoas com deficiência. Parênteses LI PCD. Fecha parênteses. 5.2.3. Candidatos/candidatas que estudaram integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público, independente da renda, que se autodeclaram quilombolas. Parênteses LIQ. Fecha parênteses. 5.2.4.
Candidatos/candidatas que estudaram integralmente em escolas públicas ou em escolas comunitárias no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, independente da renda, que se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas. Parênteses, LI, PPI, fecha parênteses. 5.2.5. Candidatos/candidatas que estudaram integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita. Abre parênteses, LB. Fecha parênteses. 5.2.6. Candidatos/candidatas que estudaram integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita, que sejam pessoas com deficiência. Abre parênteses, LB, PCD, fecha parênteses. 5.2.7. Candidatos/candidatas que estudaram integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita, que se autodeclarem quilombolas. Abre parênteses, LB, Q, fecha parênteses. E 5.2.8. Candidatos/candidatas que estudaram integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita, que se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas. Abre parênteses, LB, PPI, fecha parênteses. 5.3. Somente poderão concorrer nas vagas reservadas às ações afirmativas os candidatos/candidatas que 5.3.1 tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas gratuitas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de educação de jovens e adultos. Ou 5.3.2 tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público. Ou 5.3.3 tenham obtido o certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENSEJA, ou do Exame de Certificação de Competências de Avaliação de Jovens e Adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. 5.4. Consideram-se escolas públicas e gratuitas somente aquelas mantidas pelas administrações municipal, estadual ou federal, e que não envolvam a cobrança de mensalidade. 5.5. No caso de não preenchimento das vagas segundo os critérios socioeconômicos dispostos na Lei nº 12.711, de 2012, as remanescentes deverão ser destinadas, primeiramente, a autos declarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, ou a pessoas com deficiência, e, posteriormente, completadas por estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública. 5.5.1. Caso não haja mais estudantes com perfil socioeconômico para ocupar qualquer uma das vagas reservadas do que trata o disposto na Lei nº 12.711, de 2012, após a aplicação do item 5.5, as vagas restantes serão disponibilizadas aos estudantes da ampla concorrência. 5.6. Não poderão concorrer às vagas reservadas às cotas os estudantes que 5.6.1
tenham, em algum momento, cursado, abre parênteses, com aprovação, fecha parênteses, em escolas particulares, parte do ensino médio, independentemente de terem gozado ou não de bolsa. 5.6.2. Estudaram parte ou todo o ensino médio em escolas pertencentes a instituições mantidas pela iniciativa privada, ainda que gratuitamente. 5.6.3. Tenham obtido certificação do ensino médio pelo Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENSEJA, ou do Exame de Certificação de Competência ou de Avaliação de Jovens e Adultos, realizado pelos sistemas estaduais de ensino, mas cursado em algum momento o ensino médio em escola privada. 5.6.4. Renunciarem, no Sistema de Seleção Unificada SISU do MEC, ao direito de concorrer como candidato, candidata, cotista. 5.7. As vagas e a descrição das ações afirmativas contam no anexo 2 do presente edital. Item 6. Das etapas de seleção e classificação. 6.1. O processo seletivo UNILA-SISU será realizado em 2 etapas de seleção, sendo 6.1.1. A primeira realizada exclusivamente pela plataforma do SISU, Ministério da Educação, nos termos da Portaria MEC número 21, de 5 de novembro de 2012. E 6.1.2. A segunda, realizada exclusivamente pela UNILA, com base nas listas de classificação disponibilizadas pela Secretaria de Educação Superior, SESU/MEC, e com base em análise da documentação, abre parênteses, para todos os candidatos, candidatas, fecha parênteses, e dos requisitos obrigatórios para ingresso nas vagas reservadas às ações afirmativas, abre parênteses, para todos os candidatos, candidatas cotistas, fecha parênteses, de acordo com o descrito no presente edital e em editais e ou documentos oficiais que eventualmente venham a ser publicados pela UNILA. Item 7. Da primeira etapa de seleção e classificação. 7.1. A primeira etapa de seleção do processo seletivo UNILA-SISU 2025 será realizada através do SISU, o qual avaliará o candidato, candidata, de acordo com seu desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, edição 2024. 7.2. Será automaticamente desclassificado, desclassificada, o candidato ou candidata que tenha obtido nota 0 na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. 7.3. Não há diferenciação de peso entre as diferentes áreas cobradas no Enem, sendo adotado peso 1 para todas as áreas de conhecimento, inclusive redação. 7.4. Os candidatos, candidatas serão classificados de acordo com a nota final, referente à média aritmética simples das notas obtidas nas 4 provas referentes às áreas de conhecimento e na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, edição 2024, sendo o cálculo realizado de acordo com a fórmula matemática abaixo. Nota final igual P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais R dividido por 5, em que P1 representa a nota final obtida pelo candidato ou candidata na prova de Ciências Humanas e suas tecnologias.
P2 representa a nota final obtida pelo candidato ou candidata na prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias. P3 representa a nota final obtida pelo candidato ou candidata na prova de Linguagens, Códigos e suas tecnologias. P4 representa a nota final obtida pelo candidato ou candidata na prova de Matemática e suas tecnologias. R representa a nota final obtida pelo candidato ou candidata na prova de Redação. 5 representa o fator divisor para o cálculo da média aritmética simples das 5 notas obtidas no Enem 2024. Nota final representa a nota de classificação do candidato dentro da modalidade de inscrição escolhida no ato da inscrição, junto ao sítio eletrônico do MEC Sisu. 7.5. Os ou as estudantes serão classificados ou classificadas, selecionadas de acordo com as notas conforme o seguinte. 7.5.1. Inicialmente serão classificadas na ampla concorrência, independente da opção de modalidade, e selecionados de acordo com o limite de vagas disponíveis na instituição, por local de oferta, curso e turno. E 7.5.2. Aqueles que concorreram às vagas reservadas conforme seu perfil socioeconômico informados na sua inscrição e não sejam selecionados nos termos do inciso 1 do caput, serão classificados na seguinte ordem. 7.5.2.1. Integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, independente da renda. 7.5.2.2. Integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, independente da renda, que sejam pessoas com deficiência. 7.5.2.3. Integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, independentemente da renda, que se autodeclarem quilombolas. 7.5.2.4. Integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, independentemente de renda, que se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas. 7.5.2.5. Integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita. 7.5.2.6. Integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita, que sejam pessoas com deficiência. 7.5.2.7. Integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita, que se autodeclarem quilombolas. E 7.5.2.8. Integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita, que se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas. 7.5.3. O estudante não selecionado para qualquer uma das vagas de que trata esse artigo poderá ser selecionado em uma das ações afirmativas que tem optado no ato da inscrição.
7.6. Os candidatos/candidatas serão classificados por opção de curso, de acordo com os valores decrescentes da nota final, e serão selecionados conforme o número de vagas oferecido para cada curso e reserva de vagas, conforme estabelecido pela Portaria MEC número 21/2012. 7.7. Havendo empate entre os candidatos/candidatas, a classificação atenderá ao disposto no parágrafo 2 do artigo 44 das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, abre parênteses, Lei número 9.394/96, fecha parênteses, acrescido pela Lei número 13.184/2015, a qual estabelece que, abre aspas, no caso de empate do processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato/candidata que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato ou candidata preencher o critério inicial. Fecha aspas. 7.7.1. Visando atender ao disposto no item supracitado, a UNILA solicitará aos candidatos/candidatas empatados, por meio de publicação de edital de convocação, documentos que comprovem a renda familiar, devendo estes estar em conformidade com os documentos elencados no anexo 3 do presente edital. 7.7.2. Caso nenhum candidato ou candidata empatado cumpra o requisito de possuir renda familiar inferior a 10 salários mínimos, o critério de desempate será a maior idade. 7.8. É de responsabilidade do candidato ou candidata acompanhar, por meio do portal do Ministério da Educação, MEC, e do portal de editais da UNILA, os procedimentos, resultados e eventuais alterações referentes ao presente processo seletivo. 7.9. É de responsabilidade exclusiva do candidato ou candidata a observância dos procedimentos e prazos estabelecidos nas normas que regulamentam o SISU, bem como a verificação de documentos exigidos para a matrícula e os respectivos horários de atendimento da UNILA. 7.10. A lista oficial dos candidatos/candidatas aprovados no SISU, chamada regular, separados por classificação e modalidades de inscrição em cada curso, será publicada após a liberação pela Secretaria de Educação Superior, SESU-MEC, via sistema SISU Gestão, no dia 26 de janeiro de 2025. Item 8. Da segunda etapa de seleção, abre parênteses, pré-cadastro e registro, fecha parênteses. 8.1. A segunda etapa de seleção consiste no pré-cadastro online do candidato/candidato junto ao sistema da UNILA, o qual deverá ser realizado conforme procedimentos descritos a seguir. 8.2. A segunda etapa de seleção será realizada pela UNILA, com base na lista de classificação dos candidatos/candidatas, dentro do número de vagas ofertadas no presente processo seletivo. Abre parênteses, primeira etapa de seleção, fecha parênteses, disponibilizada pela SESU-MEC. 8.3. O pré-cadastro online dos candidatos convocados na chamada regular pelo SISU será realizado no período de 28 de janeiro a 2 de fevereiro de 2025, devendo o candidato/candidata, dentro deste prazo, atender ao estabelecido abaixo. 8.3.1. Para todas os candidatos/candidatas aprovados em chamada regular do SISU, será enviado correio eletrônico, abre parênteses, e-mail, fecha parênteses,
de convocação ao endereço eletrônico, abre parênteses, e-mail, fecha parênteses, do candidato ou candidata cadastrado no SISU, constando usuário, senha, link para acesso ao sistema do pré-cadastro online, o qual é etapa obrigatória para efetivação do registro acadêmico. 8.3.2. O candidato ou candidata deverá acessar o sistema, preencher o formulário eletrônico e anexar toda a documentação exigida no presente edital. Abre parênteses, documentos gerais para matrículas e específicos para cada cota, quando for o caso. Fecha parênteses. 8.3.3. Será realizado o pré-cadastro online. O candidato ou candidata deverá aguardar a publicação de análise da documentação, a qual está prevista para o dia 6 de fevereiro de 2025. 8.3.4. O candidato a candidata deverá apresentar documentação conforme a modalidade de convocação. 8.3.4.1. O candidato a candidata, inscrito em qualquer ação afirmativa, que for aprovado na ampla concorrência, deverá apresentar apenas a documentação geral. Item 9. Do envio dos documentos gerais, abre parênteses, todos, todas, os candidatos, as candidatas, fecha parênteses. 9.1. Todos, todas, os candidatos, as candidatas deverão digitalizar em formato PDF e em tamanho até 5 MB por documento e anexar ao formulário de pré-cadastro online a documentação exigida para a matrícula elencada a seguir. 9.1.1. Documento oficial que comprove o registro do RG e do CPF, ou no caso de estrangeiros sem CPF, documento oficial de identificação, podendo ser DNI, CRNM ou passaporte. 9.1.2. Documento oficial que comprove a quitação eleitoral do candidato da candidata. Abre parênteses. Título de eleitor com comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral emitida pelo TSE. Fecha parênteses. Documentação obrigatória para maiores de 18 anos. 9.1.3. Documento que comprove que o candidato ou a candidata está em dia com as obrigações militares. Para os candidatos do sexo masculino entre 18 e 45 anos, nos termos do artigo 5º da Lei nº 4.375, 1964. 9.1.4. Diploma ou certidão de conclusão do ensino médio. Abre parênteses. Caso o candidato ou candidata tenha obtido a certificação do ensino médio por exame supletivo, Exame Nacional do Ensino Médio Enem, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENSEJA, ou de exames de certificação realizados pelos sistemas estaduais de ensino, deverá anexar a documentação correspondente. Fecha parênteses. 9.1.5. Histórico escolar do ensino médio. Abre parênteses. Caso o candidato ou a candidata tenha obtido a classificação do ensino médio por exame supletivo, Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENSEJA, ou de exames de certificação realizado pelos sistemas estaduais de ensino, deverá anexar a documentação correspondente. Fecha parênteses. 9.1.6. O candidato ou a candidata menor de 18 anos
ou que não tenha alcançado a maioridade pelos motivos expostos no artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.406/2002, no momento do preenchimento do pré-cadastro, deverá anexar documento de identificação oficial com foto de seu representante legal. Abre parênteses. Pai, mãe, tutor ou tutora. Fecha parênteses. Que deverá preencher e assinar a declaração do responsável. Abre parênteses. Anexo 10 do presente edital. Fecha parênteses. Ou apresentar escritura pública de emancipação. 9.2. Os candidatos às candidatas que concluíram o ensino médio fora do Brasil devem anexar o documento comprobatório de equivalência de ensino médio, expedido pela Secretaria do Estado da Educação. Abre parênteses, artigo 5º da Resolução número 9, CFE 1978. Fecha parênteses. 9.3. O candidato à candidata ou seu procurador, abre parênteses, ou responsável legal, no caso de candidato ou candidata menor de 18 anos, fecha parênteses, deverá responder a eventuais formulários e declarações que venham a ser requeridas pela UNILA. 9.4. Os documentos comprobatórios de conclusão do ensino médio ou equivalente deverão satisfazer as seguintes exigências. 9.4.1. Explicitar o nome da escola. 9.4.2. Conter o número do credenciamento da escola, com a data de publicação no Diário Oficial. 9.4.3. Conter a assinatura com identificação, abre parênteses, nome e carimbo, fecha parênteses, do diretor ou diretora do estabelecimento ou substituto legal. 9.5. Todos os arquivos digitalizados devem ser gerados a partir do documento original, frente e verso, abre parênteses, quando houver, fecha parênteses, e estar plenamente legíveis. 9.6. Os candidatos às candidatas que, por razões alheias à sua vontade, abre parênteses, como, por exemplo, instituições em greve, fechadas por conta de pandemia, etc., fecha parênteses, não possuírem, no ato do cadastro online, os documentos comprobatórios de conclusão do ensino médio, abre parênteses, itens 10.1.4 e 10.1.5, fecha parênteses, deverão anexar ao formulário eletrônico declaração expedida pela instituição de ensino, atestando essa condição, caso em que será concedido o prazo máximo de 60 dias para a referida comprovação de conclusão e apresentação das documentações faltantes, contadas a partir da data de envio das documentações no sistema da UNILA pelo candidato, pela candidata. 9.7. Todas os candidatos às candidatas aprovados no presente processo seletivo poderão ser convocados a apresentar, de forma presencial, as documentações enviadas referentes à inscrição e ao pré-cadastro em convocação própria e em data a ser estipulada pela UNILA. 9.8. Caso as documentações enviadas de forma digital não sejam apresentadas, ou caso não se comprovem as informações prestadas pelas candidatas, no ato da inscrição ou no ato de registro acadêmico, o candidato ou a candidata poderá ter o vínculo cancelado junto à UNILA, em procedimento administrativo que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa. 9.9. Somente poderá ser realizado o registro acadêmico dos candidatos e candidatas convocados que tenham concluído o ensino médio
ou estudos equivalentes e que apresentem, no ato da matrícula, os respectivos documentos escolares, de acordo com as leis de diretrizes e bases da educação nacional. Lei número 9.394/96, artigo 44, inciso 2, tornando-se nula do pleno direito à matrícula dos que não apresentarem a prova documental de escolaridade, salvo nos casos previstos do item 10.6 do presente edital. 9.10. Não serão aceitos, para fins de comprovação de escolaridade, declaração de conclusão do ensino superior, certidão de conclusão, diploma de ensino superior ou histórico escolar de nível de graduação. 9.11. Não serão aceitos documentos rasurados ou com assinatura não identificada. 9.12. Não serão aceitas cédulas de identidade fornecida por ordens ou conselhos de classe, como, por exemplo, CREA, OAB, CRC, etc. 9.13. Candidatos/candidatas menores de 18 anos que não possuírem título de eleitor ou comprovante de cumprimento das obrigações militares até completarem a maioridade, estão dispensados da apresentação dos referidos documentos. 9.14. Todas os candidatos às candidatas convocados ou seu pai, mãe ou responsável legalmente constituído, abre parênteses, no caso de menores de 18 anos que não sejam emancipados, fecha parênteses, que preencherem o pré-cadastro, deverão, no 6º passo do formulário eletrônico, declarar ciência das seguintes normativas. 9.14.1. Lei 12.089, de 2009, que proíbe a ocupação simultânea de mais de uma vaga em universidades públicas de ensino superior em todo o território nacional, no mesmo curso ou cursos diferentes. 9.14.2. Lei 12.711, 2012, bem como das suas alterações, impreterivelmente, até o dia 21 de setembro de 2023. 9.14.3. Decreto 5.493, 2005, que veda a matrícula em instituição pública e gratuita de ensino superior, caso seja beneficiário do ProUni, junto às instituições privadas. 9.14.4. Ciência das informações contidas no presente edital, seus anexos e avisos oficiais, bem como todos os documentos relacionados ao processo, publicados no portal de editais da UNILA. 9.14.5. Ciência de que os dados fornecidos pelo candidato ou candidata serão utilizados apenas para fins administrativos, ficando resguardado o direito ao sigilo das informações nos termos da Lei nº 13.709, 2018, abre parênteses, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, fecha parênteses. 9.14.6. Declarar que, estabelecido o vínculo do candidato ou candidata com a UNILA, este se compromete a renová-lo semestralmente, mesmo diante do trancamento da matrícula, responsabilizando-se pelas sanções decorrentes de quaisquer inconformidade das informações apresentadas nas declarações solicitadas pela UNILA. 9.14.7.
declarar que as informações e documentos apresentados para a matrícula são verdadeiros e que, caso comprovada a não veracidade dos documentos e ou informações prestadas, o candidato ou a candidata poderá sofrer as implicações jurídicas, conforme o artigo 299 do Código Penal Brasileiro e demais legislações vigentes. Item 10. Da documentação adicional para os candidatos e as candidatas inscritos em ações afirmativas. Abre parênteses, cotas. Fecha parênteses. 10.1. Convocados nas vagas destinadas à pessoa com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita. Abre parênteses. LB, LBQ, LBPCD e LBPPI. Fecha parênteses. 10.1.1. Além da documentação elencada no item 9, todas os candidatos, as candidatas, convocados nas cotas destinadas a pessoas com renda familiar inferior a um salário mínimo, deverão enviar a documentação referente à comprovação de renda familiar, anexando ao formulário eletrônico de pré-cadastro online os documentos conforme o anexo 3 do presente edital. 10.2. Convocados nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, abre parênteses, LBPCD e LIPCD, fecha parênteses. 10.2.1. Além da documentação elencada no item 9, todas os candidatos, as candidatas convocados nas vagas destinadas a pessoa com deficiência deverão enviar a documentação referente à comprovação da deficiência, anexando ao formulário eletrônico de cadastro online laudo médico legível, emitido no máximo nos 12 meses anteriores à data de abertura das inscrições do Sistema de Seleção Unificado SISU, abre parênteses, edição 2025.1, fecha parênteses, de acordo com o modelo de laudo médico disponível no anexo 4 do presente edital, acompanhado de exames comprobatórios. 10.3. Convocados nas vagas destinadas a pessoas que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas, abre parênteses, LIPPI e LBPPI, fecha parênteses. 10.3.1. Além da documentação elencada no item 9, todas os candidatos, as candidatas, convocados nas vagas LIPPI e LBPPI, que se autodeclararem indígenas, deverão enviar a documentação referente à comprovação de pertencimento à comunidade indígena, emitida pelas lideranças indígenas, conforme modelos disponíveis nos anexos 5 e 6 do presente edital. Abre parênteses. Podendo ainda enviar outros documentos comprovatórios de pertencimento à comunidade indígena, fecha parênteses. 10.3.2. Além da documentação elencada no item 9, todas os candidatos, as candidatas, convocados nas vagas LIPPI e LBPPI, que se autodeclararem pretos e pardos, deverão enviar a autodeclaração étnico-racial, a qual está elencada no anexo 7 do presente edital. 10.4. Convocados nas vagas destinadas a pessoas que se autodeclararem quilombolas, abre parênteses, LIQ e LBQ, fecha parênteses. 10.4.1. Além da documentação elencada no item 9, todos os candidatos e as candidatas convocados nas vagas destinadas a pessoas que se autodeclararem quilombolas deverão enviar a autodeclaração de pertencimento à comunidade quilombola, anexo 8.
Declaração de pertencimento e moradia em comunidade quilombola, anexo 9. Com cópia de documento de identificação das lideranças e cópia da certificação quilombola expedida pela Fundação Cultural Palmares. 10.5. Todas as bancas de validação e verificação poderão solicitar documentação complementar aos documentos elencados no presente edital, a fim de dirimir possíveis inconsistências nas declarações e/ou documentações apresentadas pelos candidatos, pelas candidatas. Item 11. Dos procedimentos para verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas vagas reservadas aos cotistas. 11.1. Todas os candidatos, as candidatas, inscritos nas vagas reservadas às ações afirmativas, abre parênteses, cotas, fecha parênteses, deverão se submeter a procedimentos para verificação de documentação, bem como procedimentos de verificação e validação dos requisitos obrigatórios que devem ser comprovados para o ingresso nas vagas reservadas aos cotistas. 11.2. Os procedimentos de que trata o item anterior são obrigatórios e pertencentes à segunda etapa de seleção, descrita no presente edital, eliminando o candidato ou a candidata do processo seletivo em caso de não cumprimento. 11.3. Os documentos enviados pelos candidatos, pelas candidatas, bem como os requisitos obrigatórios descritos no presente edital e em editais referentes ao presente processo seletivo que venham a ser publicados pela UNILA, serão analisados por bancas de validação e verificação dos requisitos obrigatórios para ingressos nas vagas reservadas às ações afirmativas, as quais são nomeadas por portarias da Secretaria de Ações Afirmativas e Equidade da UNILA. 11.4. A UNILA realizará a análise da documentação, verificará o cumprimento dos requisitos obrigatórios para ingressos nas vagas reservadas aos candidatos, às candidatas cotistas, e publicará o resultado da análise de documentos e dos referidos requisitos, conforme descrito no cronograma do anexo 1 do presente edital. 11.5. Das análises de documentos e dos pareceres proferidos pelas bancas de verificação e validação, cabe a interposição de recurso. 11.6. As regras para interposição de recurso serão publicadas a cada resultado de análise de documentos, conforme cronograma elencado no anexo 1 do presente edital. 11.7. As bancas poderão, a seu critério, solicitar opinião de membros externos, abre parênteses, da comunidade acadêmica interna e externa, que estejam ou não ligados às bancas compostas na UNILA, fecha parênteses, que estejam especializadas na área em análise, para melhor compreensão e segurança jurídica na emissão de seus pareceres. 11.8. Da banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas a pessoas com renda familiar inferior a um salário mínimo. 11.8.1. Serão analisados pela banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas a pessoas com renda familiar inferior a um salário mínimo per capita, a condição de realização e conclusão do ensino médio integral do candidato ou da candidata em escola pública e gratuita, ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo
conveniadas com o poder público, de acordo com o descrito no presente edital, bem como os documentos referentes à comprovação de renda familiar, de acordo com os documentos elencados no anexo 3 do presente edital, de acordo com cada caso aplicável. 11.8.2. Para efeitos deste edital, entende-se por renda familiar per capita a razão entre a renda familiar bruta mensal e o total de pessoas da família, obtidas da seguinte forma. 11.8.2.1. Calcula-se a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da família a que pertence o estudante, levando-se em conta os últimos 3 meses anteriores à data do cadastro online do candidato/candidata. E 11.8.2.2. Calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos. 11.8.2.3. Divide-se o valor apurado pelo número de pessoas da família do estudante. 11.8.3. Para efeitos deste edital, entende-se por 11.8.3.1. Família ou composição familiar, a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio. 11.8.3.2. Morador. A pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência e nele reside na data de inscrição do estudante no presente processo seletivo. 11.8.4. No cálculo mencionado no item 11.8.2.2, serão computados os rendimentos de qualquer natureza, percebidos pelas pessoas da família, a título regular ou eventual, inclusive aqueles provenientes de locação ou arrendamento de bens móveis ou imóveis. Os rendimentos deverão ser comprovados mediante a apresentação de documentos originais, válidos em todo o território nacional. 11.8.4.1. Estão excluídos do cálculo do que trata o item 11.8.2.2. 11.8.4.1.1. Os valores percebidos a título de 11.8.4.1.1.1. Auxílios para alimentação e transporte. 11.8.4.1.1.2. Diárias e reembolsos de despesas. 11.8.4.1.1.3. Adiantamentos e antecipações. 11.8.4.1.1.4. Estornos e compensações referentes a períodos anteriores. 11.8.4.1.1.5. Indenizações decorrentes de contratos de seguros. 11.8.4.1.1.6. Indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial. 11.8.4.1.2. Os rendimentos percebidos no âmbito dos seguintes programas. 11.8.4.1.2.1. Programa de erradicação de trabalho infantil. 11.8.4.1.2.
11.2.2. Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano. 11.8.4.1.2.3. Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados. 11.8.4.1.2.4. Programa Nacional de Inclusão do Jovem, PROJovem. 11.8.4.1.2.5. Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à população atingida por desastres, residente em municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência. 11.8.4.1.2.6. Demais programas de transferência condicionada de renda implementados por estados, Distrito Federal ou municípios. 11.8.5. O candidato a candidata deverá ter sua documentação indeferida quando a banca julgar que a documentação esteja errada, incompleta ou inexistente. 11.8.6. A UNILA poderá verificar as informações prestadas pelas candidatas, junto a órgãos governamentais de qualquer esfera, a fim de comprovar a autenticidade das informações obrigatórias para ingresso nas vagas reservadas a pessoas com renda familiar inferior a um salário mínimo per capita. 11.9. Da banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas à pessoa com deficiência. 11.9.1. Serão analisados pela banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas à pessoa com deficiência, a condição do curso integral do ou da candidata, em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público, de acordo com o descrito no presente edital, bem como os documentos referentes à comprovação da deficiência, de acordo com o documento elencado no anexo 4 do presente edital. 11.9.2. A análise inicial será documental, não sendo necessária a apresentação do candidato da candidata para entrevista presencial. 11.9.2.1. A critério das bancas de verificação e validação de pessoas com deficiência, os candidatos, as candidatas, poderão ser convocados para entrevista presencial ou remota, ou apresentar exames comprobatórios complementares, ocasião em que serão convocados pelo e-mail, abre parênteses, correio eletrônico, fecha parênteses, cadastrado na plataforma do Enem e ou SISU. 11.9.3. Somente poderá se candidatar às vagas reservadas às pessoas com deficiência, abre parênteses, opção feita na plataforma SISU, fecha parênteses, o candidato a candidata que se enquadre nas categorias discriminadas no Decreto Federal número 3.298/1999, em seus artigos 3º e 4º, esse último com a redação dada pelo Decreto número 5.296/2004 e pela Lei número 13.146/2015, em seu artigo 2º. 11.9.4. Para efeito de análise no presente processo seletivo, considera-se pessoa com deficiência o descrito no artigo 4º do Decreto Federal número 3.298/1999.
11.9.5. Conforme Portaria Normativa número 9/2017, MEC, a apuração e a comprovação da deficiência tomarão por base o laudo médico legível e exames comprobatórios complementares que atestem a espécie e o grau da deficiência, nos termos do artigo 4º do Decreto número 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e nos termos da Lei 12.764, de dezembro de 2012, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença, CID. 11.9.6. O candidato a candidata deverá ter sua situação indeferida quando? 11.9.6.1. A banca de verificação e validação julgar que a documentação apresentada esteja errada, incompleta ou inexistente. E 11.9.6.2. A banca de verificação e validação julgar que a espécie e o grau de deficiência não se enquadra nos requisitos obrigatórios para ingresso descrito no presente edital. 11.10. Da banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas a pessoas indígenas. 11.10.1. Serão analisados pela banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas a pessoas indígenas. 11.10.1.1. A condição do curso integral do candidato da candidata em escola pública e gratuita ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, de acordo com o descrito no presente edital. 11.10.1.2. Autodeclaração pelo candidato, pela candidata, de pertencimento à comunidade indígena, conforme anexos 5 e 6. 11.10.1.3. Declaração de pertencimento do candidato, da candidata, à comunidade indígena, emitida pelas lideranças, conforme anexos 5 e 6, acompanhado de cópia de documento de identificação da liderança ou outros documentos comprobatórios, como declaração de pertencimento à comunidade indígena, expedido pelo órgão oficial do governo, abre parênteses, FUNAI, fecha parênteses, ou certidão de nascimento indígena, abre parênteses, expedida pela FUNAI, fecha parênteses. 11.10.2. O candidato a candidata deverá ter sua situação indeferida quando? 11.10.2.1. A banca de verificação e validação julgar que a documentação apresentada esteja errada, incompleta ou inexistente e 11.10.2.2. A banca de verificação e validação julgar que o candidato, que a candidata, não atende aos requisitos obrigatórios para ingresso descritos no presente edital. 11.11. Da verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas a pessoas autodeclarados quilombolas. 11.11.1. Serão analisadas os requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas a pessoas autodeclaradas quilombolas. 11.11.1.1. A condição do curso integral do candidato da candidata
em escola pública e gratuita, ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, de acordo com o descrito no presente edital. 11.11.1.2 Autodeclaração de pertencimento à comunidade quilombola, abre parênteses, anexo 8, fecha parênteses. 11.11.1.3 Declaração de pertencimento e moradia em comunidade quilombola, abre parênteses, anexo 9, fecha parênteses. 11.11.1.4 Cópia da certificação quilombola expedida pela Fundação Cultural Palmares. 11.12 Da banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas a pessoas pretas e pardas. 11.12.1 Serão analisados pelas bancas de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas a pessoas pretas, pardas, a condição do curso integral do candidato da candidata em escola pública e gratuita, ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público, de acordo com o descrito no presente edital, e a autodeclaração étnico-racial, a qual está elencada no anexo 7 do presente edital. 11.12.2 O processo de verificação e validação do termo de autodeclaração dos candidatos e candidatas pretos e ou pardos será realizada pela banca de validação da autodeclaração étnico-racial, designada por portaria da Secretaria de Ações Afirmativas e Equidade da UNILA. 11.12.3 A banca de validação da autodeclaração étnico-racial atende ao disposto na Resolução COSUEM número 13/2018, que institui os mecanismos de validação da autodeclaração dos inscritos na reserva de vagas para negros, abre parênteses, pretos ou pardos, fecha parênteses, em processos seletivos realizados para o ingresso no âmbito da graduação da UNILA. 11.12.4 Em consonância com a Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, e a Orientação Normativa número 3 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 1º de agosto de 2016, os candidatos, as candidatas, classificados dentro do número de vagas ofertadas no presente processo seletivo, que optarem pelo ingresso mediante reserva de vagas para negros, abre parênteses, pretos ou pardos, fecha parênteses, deverão obrigatoriamente participar de entrevista presencial, devendo-se atentar aos procedimentos e ao cronograma, agendamento de participação da referida entrevista, que serão divulgados juntos com a classificação dos candidatos, das candidatas, na data provável de 27 de janeiro de 2025. 11.12.5 As entrevistas previstas no item acima serão realizadas exclusivamente nas dependências da UNILA, na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. 11.12.6 A autodeclaração étnico-racial, a qual está elencada no anexo 7, deverá ser devidamente preenchida e assinada pelo candidato, pela candidata, e entregue para a banca de validação da autodeclaração étnico-racial durante a entrevista presencial. 11.12.7 Para a validação do termo de autodeclaração de candidatos e candidatas
inscritos às vagas reservadas aos candidatos, às candidatas pretos ou pardos, será considerado única e exclusivamente o fenótipo negro, com base para análise e validação, excluídas as considerações sobre ascendência. 11.12.8. A referida banca verificará se o mesmo atende aos critérios fenotípicos que o identifiquem como preto ou pardo. 11.12.9. Entende-se por fenótipo o conjunto de características físicas do indivíduo, predominantemente a cor da pele, a textura do cabelo e os aspectos faciais que, combinados ou não, poderão validar ou invalidar a autodeclaração de pessoa negra, abre parênteses, preta ou parda, fecha parênteses. 11.12.10. É de responsabilidade exclusiva do candidato da candidata zelar pela boa qualidade do procedimento de heteroidentificação, aferição da autodeclaração étnico-racial, atentando-se para o cumprimento de todas as normas estabelecidas no presente processo seletivo e comparecendo presencialmente com pelo menos 15 minutos de antecedência à hora agendada para a entrevista. 11.12.11. Todo o processo de aferição será integralmente gravado em áudio e vídeo e arquivado junto à Pró-Reitoria de Graduação, podendo as gravações serem utilizadas a qualquer momento para fins previstos no edital e ou para eventuais questionamentos administrativos e judiciais, sendo preservado o sigilo das mesmas. 11.12.12. Não será admitida a recusa do candidato da candidata em participar da aferição com a gravação em áudio e vídeo, nem a participação em entrevista por intermédio de procurador, nos termos da Resolução Consuem número 13, de 12 de novembro de 2018. 11.12.13. O procedimento de aferição ocorrerá junto a cada convocação do processo seletivo UNILA/SISU 2025. 11.12.14. A banca de validação da autodeclaração étnico-racial será composta por, no mínimo, 3 integrantes do quadro próprio de servidores da UNILA, podendo haver a participação de membros externos à universidade. 11.12.15. O resultado constando parecer da banca de validação da autodeclaração étnico-racial será divulgado e publicado de acordo com o cronograma elencado no anexo 1 do presente edital. 11.12.16. O candidato ou candidata que desejar interpor recurso à decisão proferida pela banca de validação da autodeclaração étnico-racial deverá realizar os procedimentos a serem divulgados por ocasião da divulgação da análise de documentação de matrícula, conforme cronograma descrito no anexo 1 do presente edital. 11.12.17. Não será realizada entrevista com o candidato ou candidata que tenha sido indeferido por banca de verificação e validação em qualquer processo seletivo anteriormente realizado pela UNILA, independente do curso de graduação ou do processo seletivo e que se deu a referida invalidação e indeferimento. 11.12.17.1. O candidato ou candidata que tenha sido indeferido anteriormente por banca de verificação e validação e tenha se inscrito para concorrer em cota para pessoas pretas, pardas e indígenas, será desclassificado do processo seletivo SISU 2025. 11.12.18. Os candidatos e as candidatas inscritos nas cotas destinadas às pessoas pretas, pardas ou indígenas
que já se apresentaram diante de bancas de verificação e validação em processos anteriormente realizados pela UNILA, estão isentos de novo comparecimento, prevalecendo os juízos emitidos pelas bancas naquelas ocasiões. Item 12. Dos recursos. 12.1. Das decisões proferidas pelas bancas de análise documental, cabe recurso. 12.2. Os procedimentos e links para acesso ao formulário de interposição de recurso serão divulgados por ocasião da divulgação dos candidatos das candidatas indeferidos pelas bancas. 12.3. A divulgação citada no item anterior será realizada por meio eletrônico, abre parênteses, via correio eletrônico, e-mail e ou via aviso oficial e ou via edital, fecha parênteses, não cabendo ao candidato, candidata, alegar desconhecimento. 12.4. Tendo em vista que as datas da chamada regular são estabelecidas inteiramente pelo CESU-MEC e que a convocação e os prazos devem ser realizados pela UNILA, respeitando-se o cronograma estabelecido, os candidatos às candidatas que forem indeferidos pela perda do prazo não poderão interpor recurso e serão eliminados do processo seletivo. 12.5. Os candidatos às candidatas que, mesmo após interposição de recursos à referida banca, continuarem indeferidos, serão eliminados do presente processo seletivo. 12.6. A classificação final do presente processo seletivo, após análise dos recursos, será divulgada na data provável de 13 de fevereiro de 2025, em edital próprio, conforme cronograma elencado no anexo 1. Item 13. Do cadastro dos aprovados. 13.1. O cadastro dos aprovados consiste na formalização do registro acadêmico dos aprovados no sistema da UNILA e na posterior matrícula dos aprovados nos componentes curriculares do primeiro semestre do curso. 13.2. Não haverá procedimento de cadastro, matrícula, presencial, podendo os candidatos, as candidatas, aprovados no presente processo seletivo, serem convocados a apresentar, de forma presencial, as documentações enviadas referentes à inscrição e à matrícula em convocação própria e em data a ser estipulada pela UNILA. 13.3. O cadastro dos candidatos das candidatas aprovados na chamada regular do SISU junto à UNILA deverá ser realizada pela Pró-Reitoria de Graduação e pelas secretarias acadêmicas da UNILA, após todos os procedimentos de verificação de documentos e procedimentos de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas vagas reservadas aos cotistas. 13.4. Após os procedimentos elencados no item anterior, a UNILA publicará a relação de candidatos, candidatas aprovados e cadastrados dentro do número de vagas ofertadas em cada curso de graduação pelo presente edital, conforme cronograma elencado no anexo 1. Devendo os candidatos, as candidatas, se atentarem ao calendário acadêmico 2025 da UNILA, a fim de evitarem perdas de prazo e a perda do início do semestre letivo. 13.5. Caso se identifique a falta de documentação ou a apresentação de informação falsa pelo candidato, pela candidata, apurada a qualquer tempo, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento das aferições e análises realizadas pelas bancas e a consequente perda do direito à vaga e,
ou vínculo adquirido junto à UNILA, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis. 13.6. É vedada, de acordo com a Lei nº 12.089/2009, a existência de 2 vínculos simultâneos com instituições públicas de ensino superior, ou vínculo com uma instituição de ensino público e o gozo de benefícios do ProUni em instituição privada. 13.7. Em hipótese alguma, será permitida a permuta de curso ou de turno entre os candidatos às candidatas classificados no processo seletivo. Item 14. Da perda da vaga. 14.1. Perderá o direito à vaga o candidato à candidata que não comprovar as informações declaradas no ato da inscrição, ou aquele sobre o qual, a qualquer tempo, for imputada a apresentação de documentações comprobatórias falsas ou irregulares, bem como tiver feito uso de quaisquer outros meios ilícitos para obtenção da vaga, ficando comprovado que não faz jus à vaga que ocupa, sem prejuízo de eventuais sanções de natureza civil, administrativa e ou penal. 14.2. Perderá ainda o direito à vaga o candidato à candidata que 14.2.1. Independentemente da categoria da concorrência, não apresentar documento de conclusão do ensino médio, de acordo com a legislação em vigor. 14.2.2. Foi aprovado pelo sistema de cotas e não comprovar ter realizado todas as séries do ensino médio em escola pública e gratuita, ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, com aprovação, ou que, a qualquer tempo, ficar comprovado que frequentou escola privada, mesmo que tenha apresentado certificação do ensino médio pelo Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENSEJA, ou do Exame de Certificação e Competência ou de Avaliação de Jovens e Adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. 14.2.3. Não comprovar a condição exigida para a ocupação da vaga em que foi classificada. 14.2.4. Não efetuar o cadastro online, bem como não efetivar sua matrícula quando convocado pelos editais publicados pela UNILA. 14.2.5. Realizar o registro acadêmico, abre parênteses, matrícula, fecha parênteses, utilizando documentos, declarações ou informações falsos ou outros meios ilícitos. 14.2.6. Não assinar e ou preencher eventuais declarações e formulários que venham a ser solicitados pela UNILA para a correta efetivação dos cadastros e registros de matrícula. 14.2.7. Não assinar, quanto for o caso, a autodeclaração étnico-racial. 14.2.8. Não comparecer na data, horário e local estabelecidos quando eventualmente convocado pela UNILA. 14.2.9. Se recusar a participar de qualquer procedimento relacionado às análises das bancas, conforme descrito nos editais publicados pela UNILA. 14.2.10. Não apresentar documentação complementar exigida quando for convocado. Item 15. Das chamadas complementares. Abre parênteses, lista de espera. Fecha parênteses. 15.1. Conforme a Portaria Normativa número 21/2012, MEC, após a chamada regular do SISU, a UNILA poderá convocar,
por meio de edital próprio, os estudantes constantes em lista de espera, nos termos da referida portaria. 15.2. O estudante selecionado na chamada regular em uma de suas opções de vaga não poderá participar da lista de espera, independentemente de ter realizado sua matrícula na instituição para o qual for selecionado. 15.3. Conforme Portaria Normativa número 21/2012, MEC, assegurado o número mínimo de vagas previsto na Lei número 12.711/2012, é facultado às instituições redefinir a lista de espera do SISU para atender às eventuais políticas de ações afirmativas por ela adotadas, segundo as condições previstas no seu termo de adesão e em seus editais próprios. 15.4. Para constar na lista de espera do SISU, o candidato ou candidata deverá confirmar no sistema próprio do SISU o interesse em participar na lista no período de 26 a 31 de janeiro de 2025. 15.5. O estudante apto a participar da lista de espera poderá manifestar seu interesse em apenas um dos cursos para o qual optou por concorrer em sua inscrição ao SISU. 15.5.1. A manifestação de interesse de que trata o caput assegura ao estudante apenas a expectativa de direito à vaga ofertada no âmbito do SISU, para a qual a manifestação foi efetuada, estando sua matrícula condicionada à existência de vaga e ao atendimento de todos os requisitos legais e regulamentares. 15.6. Os procedimentos para preenchimento das vagas da lista de espera serão divulgados em edital próprio, de acordo com a Portaria MEC número 21 de 2012, ressalvado o disposto no artigo 2 do Decreto número 11.781, de 14 de novembro de 2023, e no artigo 3 da Portaria MEC número 2027, de 16 de novembro de 2023, na data provável de 14 de fevereiro de 2025. 15.7. É de responsabilidade do candidato da candidata o acompanhamento das convocações efetuadas para preenchimento das vagas em lista de espera, observando prazos, procedimentos e documentos exigidos para o registro acadêmico, estabelecidos em edital próprio, inclusive horários e locais de atendimento. Item 16. Das disposições finais. 16.1. Para eventuais comprovações, poderão ser apresentados documentos adicionais, ficando facultado à UNILA a aceitação ou não dos mesmos como comprovantes. 16.2. A UNILA não se responsabilizará por solicitações e preenchimentos de formulário online, abre parênteses, via internet, fecha parênteses, não recebidos por quaisquer motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 16.3. Fica facultado à UNILA o direito de proceder à conferência, inclusive junto a órgãos oficiais, das informações prestadas pelos candidatos, pelas candidatas. 16.4. A UNILA divulgará, sempre que necessário, editais, normas complementares e avisos oficiais para o processo seletivo UNILA-SISU 2025, cabendo aos interessados o acesso à página eletrônica oficial da universidade
para a ciência dos mesmos. 16.5. Todos os custos referentes ao translado até a UNILA são de inteira responsabilidade do candidato da candidata selecionado, não havendo a possibilidade de reembolso. 16.6. Em caso de aprovação no presente processo seletivo, recomenda-se aos candidatos e às candidatas que imediatamente após a sua chegada no município de Foz do Iguaçu, providenciem os seguintes documentos para a confecção. Abre parênteses. Para quem não possui o cartão, fecha parênteses, ou atualização, abre parênteses. Para quem possui, mas não é residente em Foz do Iguaçu, fecha parênteses, do cartão SUS, o qual é documento necessário para acessar os serviços públicos de saúde da cidade, país. 16.6.1. Para a confecção ou atualização do cartão SUS, o candidato a candidata deverá se dirigir à unidade básica de saúde mais próxima e apresentar os seguintes documentos. 16.6.1.1 CPF. 16.6.1.2 Comprovante de residência, abre parênteses, para estudantes não brasileiras. O comprovante de residência é emitido pela UNILA. Enviar e-mail para prai@unila.edu.br, encaminhando o comprovante de residência atual. E aguardar resposta com o comprovante de residência emitido pela UNILA. Fecha parênteses. 16.6.1.3 Atestado de matrícula. Abre parênteses. O qual pode ser retirado do SIGA-A após a realização de matrícula e cadastro junto ao sistema. Fecha parênteses. 16.6.1.4 Documento de identidade com foto. Abre parênteses. Para estudantes brasileiros. Fecha parênteses. 16.6.1.5 Carteira de Registro Nacional Migratório. CRNM. Abre parênteses. Para estudantes não brasileiros, podendo ser o protocolo de atendimento. 16.7. Caso o candidato a candidata aprovado faça algum tratamento de saúde que exija acompanhamento de rotina, é necessário que venha para o município munido de seu prontuário médico, abre parênteses, cópia, fecha parênteses, com exames, receitas, etc. E com medicações suficientes, abre parênteses, caso faça uso de medicação de uso contínuo, fecha parênteses, para pelo menos 90 dias. 16.8. Os procedimentos, datas e critérios para inclusão em auxílios do Programa de Assistência Estudantil serão publicados em edital próprio pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, PRAE, estando sujeitos às regulamentações estabelecidas pela universidade dentro do orçamento disponível. 16.8.1 Os candidatos às candidatas só poderão concorrer aos auxílios após a efetivação do registro acadêmico na UNILA. Os auxílios vigentes podem ser consultados no site da PRAE pelo link portal.unila.edu.br/prae/auxílios. 16.9. O Departamento de Seleção de Alunos da Pró-Reitoria de Graduação, PROGRADE, poderá prestar informações e auxiliar os candidatos às candidatas
em caso de eventuais dúvidas, por meio do endereço eletrônico selecão.alunos@unila.edu.br ou pelo WhatsApp 45 3522 9659, das 8 da manhã às 18 horas da tarde, o que deverá ser feito de acordo com a capacidade de atendimento da unidade. 16.9.1. De modo a garantir a isonomia do processo seletivo, não serão realizadas análises prévias de documentos e comprovantes exigidos no presente edital. Todas as análises serão realizadas por bancas específicas e os resultados divulgados por meio de edital. 16.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação. Antônio Machado Felisberto Júnior, Pró-Reitor de Graduação.